Quanto à questão das orientações, e algumas pessoas esses dias, né, eu até respondi essa pergunta para algumas pessoas, Andressa, que me perguntaram toda semana. Eu vou explicar uma coisa para vocês que tem a ver com a história da Finlândia. A Finlândia, ela foi até 1809, fez parte do Império Sueco. De 1809 até 1917, ela foi do domínio da antiga União da Rússia, não era ainda União Soviética, era a época ainda dos czares. Tanto é que a gente tem uma presença muito grande de russos aqui na Finlândia, é a maior contingente de imigrantes aqui na Finlândia são os russos, tá? Mas nós fazemos parte de uma fronteira que é gigante, realmente, com mais de 1.000 quilômetros com a Rússia, e os finlandeses aprenderam já há muito tempo a lidar com essa tensão, né? Meu esposo, a família do meu esposo, perdeu várias pessoas durante a última invasão que a Rússia fez na Finlândia, que foi no século passado, já independente Finlândia, que a Finlândia teve que lutar contra a Rússia. E meu esposo perdeu tios, né? Eu acho que 2, 3 tios, que morreram durante a guerra na luta. Um dos tios dele perdeu a perna, amputou a perna por causa da luta, né? E eles perderam parte do território para a Rússia na época, né? Mas, desde essa época, ou seja, desde a época da Guerra Fria, que os finlandeses aprenderam a estocar, não somente os finlandeses, viu? Mas os suecos, os noruegueses aprenderam que precisam estar preparados para os dias maus. Então, por isso que eles fazem esses como orientações para a população. Então, a população na Suécia recebeu folhetos impressos, e nós aqui na Finlândia, por questão de gasto, de custo, recebemos mensagens e recebemos também, nós temos acesso virtual à orientação de como devemos fazer. Só que meu esposo diz o seguinte, Andressa, sempre foi assim. Isso não é algo novo, tá? Dentro da realidade finlandesa. Nós temos aqui na Finlândia espaços apropriados para proteção em caso de ataque nuclear. Então, você tem uma ideia como é a realidade da Finlândia. A gente também tem a compreensão que, por exemplo, é normal para eles comprarem enlatados e deixarem de reserva, né? Precisar comprar água e deixar de reserva, porque você aqui não sabe o dia mal. Precisa ter uma coisinha de gás de cozinha, porque aqui não funciona gás, o fogão, funciona a eletricidade. Então, se houver uma pane elétrica ou uma falha na internet, você precisa ter condições de sobreviver realmente. O inverno é muito, como eu falo, é muito severo. A gente precisa ter estratégias para sobreviver caso aconteça uma situação dessa. E não é só sobre a guerra, é sobre qualquer situação. Uma tempestade, uma nevasca muito grande, um problema de uma inundação, qualquer coisa, até mesmo um fenômeno da natureza, a gente precisa estar preparado. Tá? Cabe ao governo realmente fazer isso, que é orientar a população. Quanto a nós cristãos, eu vou dizer para vocês aquilo que está em Salmo 20, versículo 7. Para o cristão que estiver me ouvindo, estiver nos países nórdicos, diz o seguinte, ou que está pensando em vir como missionário para trabalhar, diz o seguinte, Salmo 20, verso 9. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Antigamente, os instrumentos de guerra das pessoas eram os carros e os cavalos, tá? E hoje a gente sabe que tem os mísseis, tem vários outros instrumentos de guerra, mas nós não confiamos nisso, nós confiamos no Senhor.